Trabalhar mais não significa faturar mais. Para subir o valor do meu trabalho, eu tenho que entregar mais foto? É uma pergunta simples, mas é uma pergunta que já traz mentalidade da maioria dos fotógrafos, que é o quê? Para cobrar mais eu tenho que entregar mais, para cobrar mais eu tenho que fazer mais. E aí eu sempre brinco, será que para você cobrar mais caro por um sorvete que você vende, você tem que agora ao invés de vender 1 quilo, você tem que vender 1,5 kg? Ou você consegue como profissional subir o seu valor mesmo que sem aumentar o seu trabalho? Esse é o caminho. 2011 eu fiz menos eventos e faturei mais que 2010. 2012 eu fiz menos eventos e eu faturei mais do que em 2011. E assim sucessivamente eu fui aprendendo que depois que você chega no momento, você pode sim, na verdade deve cobrar mais caro. E você faturar mais não significa trabalhar mais. Você faturar mais às vezes é trabalhando menos. E por que eu acredito que você deva querer faturar? E eu sei que vocês querem, porque simplesmente eu acho que quando você começa a subir o seu valor, você aumenta a percepção de valor do seu trabalho. As pessoas começam a entender que você não é mais um Zé Ruela. E ó, de verdade, para pensar comigo. As pessoas conseguem entender que existem alguns mercados que são mais baratos e outros mercados que são um pouco mais caros. Quando você começa a subir o seu valor, você começa a sair daquele platô onde está a maioria dos fotógrafos. Eu quase posso apostar com você que na sua cidade existe um número gigante de fotógrafos que faturam e cobram mais ou menos o mesmo preço por ensaios ou eventos. Eles estão nesse platô, eles estão no meio dessa galera. Depois disso existe uma outra galerinha que cobra um pouco mais que isso e existe uma pequena parcela que cobra muito mais do que isso. Certo ou errado? Então o que acontece? Quando você sobe seu preço, você começa a se diferenciar dessa geral. Por quê? As pessoas que estão dispostas a pagar mais caro, por exemplo, elas não vão ir na farmácia mais barata, porque elas querem ter um atendimento diferenciado. Elas querem ter um espaço mais bonito. No mercado funciona a mesma coisa. Quando você começa a cobrar mais caro, você começa normalmente ter um trabalho diferenciado e as pessoas começam a perceber isso. E a gente entende que quando você sobe seu valor, você começa a andar no meio de pessoas que valorizam mais o tipo de serviço que você faz. Não necessariamente que tem mais dinheiro, mas eles valorizam mais a fotografia. E é nesse tipo de pessoa que você quer andar, certo ou errado? Mas você não pode fazer isso de forma burra. Então fica aqui comigo que eu vou entender mais, vou te explicar isso. Porque você, quando vai subindo, você vai filtrando os seus clientes. E aquele cliente que só quer dinheiro, que só quer desconto, que só quer preço, quanto custa, Kunz? Esse cara vai ficando para trás e você vai esquecendo dele. E as pessoas que chegam até você vão chegando mais através da sua fotografia de verdade. E quando você começa a cobrar mais caro, você pode finalmente conseguir conquistar tudo isso mais fácil. Como assim, Kunz? Porque você precisa de dinheiro para poder comprar outros cursos e estudar. Você precisa de dinheiro para poder estar num lugar melhor, poder atender as pessoas melhor, poder ter um cafezinho melhor para oferecer para eles. Você precisa de dinheiro para você comprar equipamentos melhores, certo? Você precisa de dinheiro para poder ter portfólios melhores para mostrar para o seu cliente. Cara, dinheiro na mão de gente honesta é o poder, porque com o dinheiro você pode se tornar um fotógrafo melhor. Você pode tirar férias, como todo mundo tira, como deveria todo mundo tirar. Você pode viajar, como todo fotógrafo deveria viajar para expandir a sua bagagem visual. Você pode assistir teatro, você pode fazer mais coisas e viver. Porque eu vejo que muitos fotógrafos não vivem e por eles não viverem, eles não têm bagagem visual. Então você precisa, para isso, faturar. Para que quando você fatura, você ganha dinheiro, você pode melhorar como profissional, como empresa, dar uma experiência melhor para o seu cliente e, naturalmente, por conta disso, também cobrar mais caro. Ou seja, girar a roda de prosperar, de fazer acontecer. Vamos lá, como a gente faz isso? Pega o papel e a caneta na mão, que eu vou te dar o passo a passo agora de como fazer. Para saber e subir o valor, você tem que ver qual o custo que você está tendo com a sua fotografia. Você já deve ter visto um vídeo onde as pessoas dizem o seguinte: você tem que calcular todo o seu custo, a luz, a água, o seu equipamento, a sua hora, todos os custos seus. Aí você bota numa planilha todos os custos seus. Depois desses custos seus, você coloca na planilha o quanto você quer lucrar. Quanto você quer ganhar por mês? Aí você bota lá R$ 5.000 limpo, né? Então você bota todos os seus custos, mais os 5.000 e divide quantos trabalhos você vai fazer por mês, certo? Aí chega num valor. Já ouviram isso? Isso aí qualquer coisa, você vai botar no YouTube, você vai ver isso pra caramba. Aí chega num valor. Aí você diz, pronto, esse é o valor que você deve cobrar. Vai cobrir todos os seus custos e também vai pagar o lucro que você quer. Se você calculou todos os seus custos mais o seu lucro e dividiu pelo número de trabalhos que você vai fazer, é um cálculo válido? É um cálculo válido. Sim, é real isso. Só que se você cobrar isso, a chance é que você talvez nunca tenha cliente para isso.
Então, quando você está começando, principalmente, ou quando você não tem tanto de cliente que você gostaria, não adianta você calcular os seus custos e calcular o lucro que você quer e botar isso no papel e achar que isso vai dar certo. Isso não existe, isso existe somente na teoria. Porque se fosse assim, tava todo mundo voando, tava todo mundo ganhando 10 mil, tava todo mundo lucrando, tava todo mundo agora em Cancún, nós estávamos fazendo essa live ao vivo, lá juntos, lá em Cancún, presencialmente, bebendo uma caipirinha. Tu entende que não é assim que funciona? Ou você acha que todo mundo consegue fazer isso? Não consegue. Então a primeira coisa, você não vai usar essas merda que a galera fala na internet para você usar isso se você quer ir na prática no campo de batalha. Porque na teoria é legal. Mas no campo de batalha, você cobrar R$1.000 por ensaio e as pessoas acharem que não vale R$1.000, elas não te contratam. E aí a conta não fecha. Então você tem que entender que, primeiro, você tem que colocar o seu trabalho no campo de batalha. Botar lá, mesmo que você não ganhe lucro, mesmo que você às vezes trabalhe no negativo no começo, mas você tem que botar no campo de batalha. E esquece essas tabelinhas aí, pelo menos no começo. Depois, quando você está voando, fazendo, acontecendo, você tem que saber qual é o seu custo, sim. Mas você não deve definir um lucro. O empreendedor não define lucro. Qual é o momento certo de você subir o seu valor e como você sobe? Primeira coisa, olha para mim. Quem é que define o valor da sua fotografia? Se você acredita que é você, todo o respeito e carinho do mundo. Mas não é você que define, tá? Senão eu disse que era, para mim, custa R$100.000 para fotografar um casamento e tá tudo bem. Quem faz o seu valor é uma junção de mercado, sua agenda. Você sim é responsável pelo valor que você cobra. Você tem muitas coisas para fazer no seu negócio para conseguir subir o valor. Ou seja, melhorar o seu trabalho, melhorar o seu marketing. Eu vou falar um pouco mais disso já já. Mas não é você que coloca o seu preço. Não é você. É o mercado. O mercado vai colocando. E principalmente você consegue medir o seu trabalho e medir o seu preço através da sua agenda. Então, quem define o seu preço é a sua agenda. Você pode até criar um preço seu, você cria o seu valor, mas quem define se esse preço é justo ou não é justo é a sua própria agenda. Como assim? É a velha lei da oferta e da procura. Se a sua agenda está vazia, significa que ou você baixa o preço, ou você tem que melhorar muito o seu trabalho. Porque não está tendo gente, não está tendo procura. Se você subir o valor, vai ter menos procura ainda. Agora, se a sua agenda está lotada, tem muito trabalho, você está correndo que nem um doido, indo para um lado, indo para o outro, ai meu Deus do céu, eu mando mensagem para você e você diz como é que tá as coisas. Ah, tô correndo. Se só isso você sabe responder que você está na correria, é sinal que a sua agenda está lotada. Se sua agenda está lotada, significa que você pode. Não, você deve subir o seu valor. Porque se você não subir o seu valor, o que vai acontecer com a sua agenda? Agenda lotada, correria, uma hora você vai começar a atrasar, você vai deixar de aproveitar a onda e a oportunidade de subir o valor. Então, quando a agenda está lotada, você sobe o valor. Quando a agenda está vazia, ou você baixa o valor, que eu não gosto muito dessa história, ou você tem que sacudir a sua autoria, sacudir a sua fotografia, porque a sua fotografia significa que está igual a todo mundo. Ela está o que eu chamo de uma fotografia bosta. Como assim bosta, Kunz? Bosta não é que é ruim. Eu não estou dizendo que a sua fotografia é ruim. Estou dizendo que uma fotografia que não está vendendo, que não está chamando atenção, ela é uma fotografia bosta, ou seja, igual a todo mundo. Tá? Tem muita gente perto da sua cidade, da sua região, fazendo o mesmo trabalho que o seu. Ou seja, uma bosta, é tudo muito igual, tudo muito parecido. Não cheira e não fede, sabe? As pessoas nem percebem mais. Então, ou você baixa o preço e chama atenção por ser barato, ou você mantém o preço e chama atenção por você ser diferente. Faz sentido?